Olá, e sejam muito bem-vindos ao nosso curso de formação de encarregado de dados. Nos próximos minutos, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo mundo da proteção de dados pessoais. Este é um curso de nível pós-graduação que foi cuidadosamente desenvolvido para fornecer todos os conhecimentos essenciais necessários para que você possa atuar como DPO, Data Protection Officer, em qualquer organização, seja ela pública ou privada. Mas antes de mergulharmos nos conceitos técnicos e jurídicos, quero que vocês entendam que estamos falando de algo muito mais profundo do que apenas compliance ou conformidade legal. Estamos falando sobre como a tecnologia está moldando nossa sociedade e, mais importante ainda, como ela está moldando cada um de nós. Vamos começar entendendo exatamente o que este curso oferece. Este material foi elaborado a partir de anotações do prestigioso curso de pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados da PUC-RS, então vocês podem ter certeza da qualidade acadêmica do conteúdo. Nosso público-alvo são profissionais das áreas de Direito, Administração, Tecnologia e Engenharias que têm interesse em proteção de dados. Mas mesmo que você venha de outra área, não se preocupe. Nosso objetivo é capacitar você para discutir e explicar a LGPD para qualquer pessoa, seja ela leiga ou especialista. Isso significa que, ao final deste curso, você não apenas conhecerá os aspectos técnicos da lei, mas também será capaz de traduzir conceitos complexos de forma clara e acessível. Antes de começarmos com o conteúdo, é importante que vocês conheçam a metodologia que iremos utilizar. Estamos usando o método voupassar.com, que é baseado em evidências científicas sobre como nossa memória funciona. O processo é simples, mas muito eficaz. Primeiro, você estuda os materiais e resolve todas as questões após cada módulo. Em seguida, temos 3 revisões estratégicas. Uma após um dia com questionário verdadeiro ou falso, outra após 7 dias com resumo conceitual e, finalmente, uma terceira revisão após 28 dias com questionário final. Essa metodologia foi desenvolvida com base no conceito de repetição espaçada, que é uma das técnicas mais eficazes para a retenção de longo prazo. Confiem no processo, ele realmente funciona. Agora, vamos falar sobre o que esperamos alcançar neste primeiro módulo. Temos 4 objetivos principais que são fundamentais para compreender todo o contexto em que a proteção de dados se insere. Primeiro, vamos compreender o que é a sociedade da informação e suas características únicas. Segundo, analisaremos a intrincada relação entre tecnologia, informação e as relações sociais contemporâneas. Terceiro, definiremos e discutiremos o conceito de capitalismo de vigilância e suas implicações no controle dos comportamentos. E, por último, reconheceremos como a vigilância não apenas reprime, mas também produz modos de ser e subjetividades na era digital. Esses objetivos podem parecer muito teóricos agora, mas eu garanto que são essenciais para entender por que precisamos de leis como a LGPD e qual é realmente o papel de um DPO na sociedade atual. Antes de mergulharmos nos conceitos, quero fazer uma provocação que deve acompanhar vocês durante todo este módulo. Preparem-se para uma exploração instigante de como as máquinas, ou melhor, os códigos e algoritmos, nos veem e como isso, por sua vez, molda quem nos tornamos. Aqui está a pergunta que quero que vocês mantenham em mente. Como as tecnologias de manipulação impactam as crianças desde a formação dos seus gostos e desejos até a afirmação da sua própria personalidade? Essa não é uma pergunta retórica. Parem por um momento e pensem em uma criança de 8 anos hoje. Ela já tem preferências musicais influenciadas pelo algoritmo do YouTube. Já foi exposta à publicidade direcionada. Já teve sua atenção capturada por jogos gamificados. Essa criança está sendo moldada de maneiras que gerações anteriores nunca foram. E isso tem implicações profundas para como pensamos sobre proteção de dados. Para nos ajudar a entender esses fenômenos, vamos nos basear no trabalho brilhante da professora Fernanda Bruno,
do Instituto de Psicologia e da Escola de Comunicação da UFRJ. Sua obra, Máquinas de Ver, Modos de Ser, é fundamental para compreendermos a vigilância contemporânea. O trabalho dela explora como a vigilância hoje é distribuída e onipresente, operando através de redes complexas que se entrelaçam em todos os aspectos de nossas vidas. Mais importante ainda, ela analisa como a vigilância integra procedimentos formais de controle com processos subjetivos, afetivos e estéticos. Em outras palavras, não estamos falando apenas de câmeras nos observando, mas de sistemas complexos que influenciam como nos sentimos, como nos relacionamos e até mesmo como nos enxergamos. Vamos começar a entender como chegamos até aqui. A vigilância contemporânea passou por uma transformação radical. Ela deixou de ser restrita às grandes instituições de poder, como governos e grandes corporações, e penetrou profundamente em espaços íntimos, de comunicação e de lazer. Pense na diferença. Antes, a vigilância era algo que acontecia lá fora, nas ruas, nos prédios públicos, nos locais de trabalho. Hoje, ela está no seu celular, na sua TV Smart, no seu aplicativo de exercícios, até mesmo na sua geladeira conectada. Além disso, a vigilância não é mais apenas uma ferramenta para observar e punir. Ela se tornou um mecanismo produtivo. Ela produz modos de ser e agir. E uma parte crucial dessa transformação é a cultura da visibilidade promovida pelas plataformas digitais, onde ser visto se tornou sinônimo de sucesso, relevância e valor social. A professora Fernanda Bruno nos ajuda a entender que existe uma dualidade fundamental na vigilância contemporânea. De um lado, temos a vigilância escópica, aquela baseada na visão, nas câmeras, no monitoramento visual que conhecemos tradicionalmente. Do outro lado, temos a vigilância informacional, baseada na coleta e análise de dados. O interessante é que essas duas formas não competem entre si. Elas coexistem e se complementam na era digital. Na intersecção entre elas, temos o que podemos chamar de monitoramento de segurança moderno, que usa tanto imagens quanto dados para criar um quadro completo de controle. Para entender melhor essa dualidade, vamos fazer uma breve viagem pela evolução da vigilância. Começamos com a vigilância escópica, baseada na visão, onde a presença de um observador ou dispositivo de gravação visual era central. O poder residia literalmente na capacidade de ver. Em seguida, evoluímos para a vigilância informacional, baseada na extração, agregação e processamento de vastas quantidades de dados sobre nossas atividades, preferências e interações. Aqui, o poder não está mais apenas em ver, mas em prever e influenciar. Finalmente, chegamos ao que podemos chamar de regime complexo, voltado tanto para o visível quanto para o invisível, determinando o que deve ser observado e o que deve permanecer oculto. É neste regime que vivemos hoje. Agora, vamos tornar isso mais concreto com alguns exemplos práticos. Vamos começar com algo que provavelmente todos vocês já observaram: uma pessoa jovem que decide postar apenas fotos perfeitas e momentos felizes em seu Instagram. O que está acontecendo aqui? Esta pessoa está respondendo simultaneamente à vigilância informacional, o algoritmo do Instagram que determina quais posts têm mais alcance, e a vigilância social dos seus seguidores. O resultado é autovigilância e a construção de uma persona digital editada. O mais interessante é que a subjetividade dessa pessoa está sendo moldada pela pressão de visibilidade. Ela não está apenas mostrando uma versão editada de si mesma, ela está, literalmente, se tornando uma versão editada de si mesma. Vamos ver outro exemplo. Um influenciador promove um produto e seus seguidores, influenciados pela sua autoridade e aparente autenticidade, o compram. Parece simples, mas há uma rede complexa de vigilância operando aqui. Os algoritmos identificam os interesses dos seguidores
e os conectam a influenciadores relevantes. Os próprios influenciadores são vigiados por patrocinadores que monitoram seu engajamento e eficácia. O comportamento de consumo dos seguidores é produzido por essa rede de vigilância. E o resultado final? A subjetividade dos seguidores é moldada pela aspiração a um estilo de vida que nem sempre é real, mas que é altamente eficaz em gerar vendas. Um terceiro exemplo que ilustra bem esses conceitos é a gamificação da saúde. Aplicativos de fitness monitoram nossos passos, calorias e sono, oferecendo recompensas ou rankings para incentivar a atividade física. Parece benéfico, não é? Mas vamos analisar mais profundamente. Primeiro, esses aplicativos coletam dados biométricos e comportamentais que podem ser usados para publicidade direcionada ou até mesmo para políticas de saúde. Segundo, o usuário internaliza a vigilância e molda seu comportamento de acordo com os parâmetros do aplicativo. O resultado é que nossa subjetividade é moldada pela métrica e pela performance quantificável. Nossa relação com nosso próprio corpo e saúde passa a ser mediada por algoritmos e números. Agora que vocês têm uma noção prática de como esses mecanismos funcionam, vamos entender o contexto mais amplo. A sociedade da informação é caracterizada pela ascensão da informação como elemento central e estratégico na organização social. Desde os anos 1970, essa noção emergiu para descrever uma nova fase da sociedade marcada pela produção, coleta, processamento e distribuição massivos de dados em escala global. Não estamos falando apenas de mais computadores ou mais internet, estamos falando de uma reorganização fundamental de como a sociedade funciona. Na sociedade da informação, dados se tornaram mais valiosos que petróleo. Empresas como Google, Facebook e Amazon não vendem produtos tradicionais. Elas vendem acesso a dados e capacidade de influenciar comportamentos. Esta nova sociedade tem 5 características fundamentais que precisamos entender. Primeira, convergência digital. Diversas funções como comunicação, entretenimento, comércio e trabalho convergem em uma única infraestrutura digital. Segunda, capacidade computacional. Conseguimos processar de forma rápida e eficiente quantidades gigantescas de informação que seria impossível para humanos processar manualmente. Terceira, aceleração. Há uma aceleração nos regimes informacionais e na vida social em geral. Tudo acontece mais rápido, as decisões são tomadas em tempo real. Quarta, automação. Há um papel crescente da automação e das tecnologias não humanas na produção e distribuição de informações. Muitas decisões que afetam nossas vidas são tomadas por algoritmos. E quinta, a informação se tornou um recurso estratégico central que molda relações sociais, econômicas e culturais. Quem controla a informação, controla o poder. E isso nos leva ao conceito de capitalismo de vigilância, popularizado pela professora Shoshana Zuboff, de Harvard. Este conceito descreve uma nova ordem econômica que se baseia na extração de dados comportamentais humanos para fins de lucro. É importante entender, não se trata apenas de vigilância governamental ou de segurança, mas de um sistema econômico que transforma a experiência humana em matéria-prima gratuita para práticas comerciais muitas vezes ocultas. Vocês já se perguntaram por que serviços como Google, Facebook e Instagram são gratuitos? A resposta é simples. Vocês não são os clientes, vocês são o produto. Seus dados, seus comportamentos, suas preferências, isso é o que está sendo vendido. Vamos entender como funciona o ciclo completo do capitalismo de vigilância. Primeiro, temos a extração de dados, coleta massiva de informações sobre nossas atividades online e offline, incluindo cliques, pesquisas, localização, interações e até mesmo emoções. Segundo, esses dados são transformados em produtos de previsão através da análise por algoritmos avançados e inteligência artificial.
O objetivo é prever comportamentos futuros com a maior precisão possível. Terceiro, essas previsões são vendidas como futuros comportamentais, para terceiros que desejam influenciar ou modificar o comportamento humano, principalmente anunciantes, mas também políticos, empregadores e outros. Quarto, e mais preocupante, há intervenções ativas para garantir que essas previsões se concretizem, alinhando nossos comportamentos com objetivos econômicos específicos. Vamos ver como isso funciona na prática com um exemplo que todos vocês provavelmente já experimentaram. Você pesquisa um destino de viagem no Google e, de repente, começa a ver anúncios relacionados a viagens em todas as suas plataformas digitais: Facebook, Instagram, YouTube, sites de notícias. O que aconteceu? Primeiro, houve coleta de dados da sua busca. Esse é o excedente comportamental. Segundo, algoritmos analisaram seu interesse e criaram uma previsão. Você está planejando uma viagem. Terceiro, essa previsão foi vendida para empresas de turismo. Quarto, você passou a receber anúncios específicos como uma intervenção para influenciar sua decisão de compra. Isso pode parecer inofensivo, mas multipliquem isso por milhares de decisões diárias, e vocês começam a entender o alcance dessa influência. Outro exemplo poderoso são os sistemas de recomendação de plataformas como Netflix ou YouTube. Elas analisam seu histórico de visualização, tempo gasto, pausas e até mesmo expressões faciais para sugerir conteúdos que você pode gostar. Mas qual é o objetivo real? Maximizar seu tempo de tela, seu engajamento, que está diretamente relacionado à coleta de mais dados e exposição a mais publicidade. A plataforma aprende seus padrões e cria previsões sobre qual conteúdo o manterá mais tempo conectado, vendendo esse conhecimento para produtores de conteúdo e anunciantes. O resultado é que suas preferências de entretenimento não são mais totalmente suas. Elas são sendo moldadas por algoritmos projetados para maximizar lucro, não necessariamente seu bem-estar. Um exemplo ainda mais preocupante, que já é realidade em alguns países, é o uso de dados para sistemas de crédito social e precificação dinâmica. Seu comportamento online, histórico de compras e rede social são coletados e transformados em previsões de confiabilidade financeira. O resultado é precificação dinâmica. Pessoas com perfis de dados considerados menos desejáveis pagam mais por seguros, empréstimos ou têm menos acesso a oportunidades de trabalho. Isso tem impacto direto no poder de compra e nas oportunidades sociais dos indivíduos. Imaginem as implicações. Algoritmos podem criar e perpetuar desigualdades sociais baseadas em padrões que nem sempre são justos ou precisos. Chegamos ao final deste primeiro módulo, mas esta é apenas a base do que precisamos entender. Este módulo forneceu os fundamentos da sociedade da informação e do capitalismo de vigilância, conceitos intrinsecamente ligados à nossa experiência cotidiana com a tecnologia. No próximo módulo, vamos aprofundar as implicações éticas e sociais desses fenômenos, explorando os desafios para a privacidade e a autonomia individual na era do capitalismo de vigilância. Vamos discutir como leis, como a LGPD, surgiram como resposta a esses desafios e qual é o papel fundamental do DPO nesse contexto. Lembrem-se da provocação que fizemos no início. Como as tecnologias de manipulação impactam as crianças e todos nós. Agora vocês têm o contexto teórico para começar a responder essa pergunta. E mais importante, vocês entendem por que a proteção de dados não é apenas uma questão técnica ou jurídica, mas uma questão fundamental de direitos humanos e democracia. Obrigado pela atenção e nos vemos no próximo módulo.